Rogério da Silva. Evidentemente, ele responderá se achar por bem, não é? Mas imagino que, de repente, o senhor Flávio pode contribuir com os trabalhos desta CPI, nos prestando algumas informações. E como é de praxe aqui, senhor Flávio, logo no início do nosso trabalho, da nossa inquirição aos nossos convocados, a gente passa a palavra para que o nosso convocado fale sobre um pouco do CARF, né? Se ele conhece alguma coisa sobre o funcionamento do CARF, assim, se atendo mais ao funcionamento do CARF, não é? O que o senhor achava ou acha que estava certo lá dentro do CARF, o que estava errado? Se o senhor pode descrever alguma coisa e se há interesse do senhor fazer uso da palavra. Senhor senador, eu não entendo absolutamente nada sobre o CARF. Eu sou engenheiro agrônomo, com especialização em engenharia ambiental e sanitária. Sou administrador da Agropecuária Terra Fértil, sou sócio-gerente junto com meus irmãos e minha mãe. Sobre o CARF não tenho absolutamente nada a falar, porque eu não sou advogado, não sei nada sobre o CARF. E, portanto, eu passo, então, a palavra à nossa relatora, a senadora Vanessa Graziotti. Eu ia perguntar, senhor Flávio, a sua atividade profissional, você já respondeu, engenheiro agrônomo. Os senhores têm, e o senhor acaba de revelar, empresas familiares, poderemos caracterizar assim. Essa agropecuária Terra Fértil, quais as atividades que essa empresa desenvolve? Bom, a Agropecuária Terra Fértil, a parte agrícola, nós temos quase 30 anos que nós temos essa empresa. Desde 1987, aqui no interior do Goiás, fomos um dos pioneiros no Goiás para a produção de soja, milho, feijão, irrigação, produção de poncã e café, né? E também temos uma outra propriedade na cidade ocidental, onde produzimos seringueira. Também já estamos extraindo látex. Então, a atividade começou há mais de 30 anos. Nós já temos essa empresa familiar, formada pelo meu pai e minha mãe, na época, e agora a Agropecuária Terra Fértil, desde 1988. O seu irmão, José Ricardo, é que atua no âmbito do CARF? Sim, meu irmão. Seu irmão. O seu pai atuava também nessa área tributária? Sim, meu pai atuava na área tributária. O senhor poderia falar um pouco a respeito das atividades do seu pai? Meu pai trabalhou durante mais de 20 anos, quase 30 anos, na Receita Federal. Foi uma das primeiras turmas que chegaram aqui em Brasília, quando nós viemos a Brasília em 1972. E ele trabalhou na Receita, acredito, até 1990, se aposentou, depois montou o escritório de advocacia, de direito tributário, e é o que eu sei. Né? E o senhor é sócio do seu irmão José Ricardo, em que outras empresas, além da Agropecuária Terra Fértil? Sou sócio do Zé Ricardo só na Agropecuária Terra Fértil. O senhor nunca se associou a outra empresa? O senhor foi sócio de alguma outra empresa? Em relação ao Zé Ricardo, só no âmbito da Terra Fértil. E a empresa TF Comércio de Frutas e Cereais? Sim, essa empresa existiu. TF, que significa Terra Fértil. É uma empresa de beneficiamento de frutas. Nós produzimos poncã e laranja na fazenda. Levávamos para a cidade, para pequena, fazer um beneficiamento dessas frutas e vendê-las no mercado diretamente. E o seu irmão também tinha parte nessa TF, Comércio de Frutas? Também. Gustavo Henrique da Silva é quem? Gustavo Henrique da Silva é meu irmão. Evanice. Minha irmã. O seu pai é o Evani. Exato. Os seus irmãos, sua irmã e seu irmão, tinham alguma atuação no âmbito do CARF? Meu irmão e minha irmã? Sim, eles eram conselheiros, né? Quais eram conselheiros? O José Ricardo e a Ivanice. O José Ricardo e a Ivanice. Sim. Os dois eram conselheiros do CARF. Uhum. E o seu irmão Gustavo não? Não. Meu irmão Gustavo, como
ele há 15 anos, o meu irmão Gustavo está até no inquérito aí dizendo que ele é advogado, que participava de reuniões nas nossas casas. Há 15 anos atrás, meu irmão sofreu um acidente de carro, está vivendo em cima de uma cama, estado vegetativo, há 15 anos. Então, ele não pode permanecer, estar junto de reuniões, como diz aí no inquérito, né? Quisera Deus se ele tivesse, porque estaria presente com a gente. Mas isso não aconteceu. A empresa Linear, o senhor teve sociedade nela? Sim, sou sócio com a minha esposa. O senhor tem quantas empresas? Eu tenho a Agropecuária Terra Fértil e a Linear. E a comercializadora também. Comercializadora, mas é que já não há atividade mais da comercializadora. O senhor foi sócio de uma empresa, ou chamada IDEP? Sim. Mas o senhor disse que só acabou de me dizer... Não, eu fui sócio, não sou mais. Sócio, né? Eu sou afiliado a essa empresa. Esse é um instituto, né? E que instituto é esse? Que atividades desenvolve? Esse instituto desenvolvia atividades para promover desenvolvimento. Eu fui sócio dessa eu fui... trabalhei junto com essa empresa. Na verdade, eu não trabalhei nenhuma vez com essa empresa porque eu tinha projetos, como eu disse aqui, na área do meio ambiente, para processamento de lixo orgânico para produção de adubo para ser usado na agricultura. E fiquei um tempo nessa empresa, depois não houve nenhum negócio com essa empresa e eu me desliguei. E a empresa Ecomec? Ecomec, eu trabalhei na Ecomec um tempo, porque o dono da Ecomec, José Carlos, e a sua sócia Cristiane Barreto, um é publicitário e ela é bióloga. Eles precisavam assinar projetos junto ao CREA, na parte de meio ambiente, e eu, como sou engenheiro agrônomo, tinha como responsável técnico nessa área do CREA. Esses negócios que os senhores mantêm praticamente em âmbito familiar são negócios lucrativos? São negócios lucrativos. O senhor movimenta muitos recursos na sua conta pessoal ou somente na conta das empresas? Não, eu movimento recursos na conta da empresa e na conta pessoal. Hoje, a Agropecuária Terra Fértil quase não tem movimentação financeira. A gente montou um condomínio que chama Flávio Rogério da Silva e outros para trabalhar na agropecuária. Esse condomínio foi sugestão até do gerente do Banco Brasil por conta de recursos que, na época, para financiamento ao banco, um mutuário recebia um valor. Como a gente poderíamos fazer em 3 mutuários, nós arrendamos a área da Agropecuária Terra Fértil e conseguimos mais recursos para financiamento agrícola. Então, você movimenta os recursos individualmente, como pessoa física? Como pessoa física. E o senhor declara todas as movimentações a seu imposto de renda? Porque nos consta que o senhor tem movimentações muito elevadas. Sim. Todas elas são declaradas? São declaradas. O senhor disponibilizaria suas declarações? Sim, absolutamente tudo? Claro. Então, em relação a essa parte da atividade de seus 2 outros irmãos, sim, seu irmão e sua irmã, sim, em relação ao CARF, o senhor não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso. Nada? Absolutamente nada? Não. Mas o senhor, com seu pai também, o senhor nunca trabalhou nessa área mais tributária? Não, na área tributária não. Nem na empresa SGR Consultoria? Não, nunca trabalhei na SGR. Nunca? Nem prestou serviços? Nem prestei serviços. E nem na empresa JR Advogados Associados? Também não. Nunca prestou serviço? Não. O senhor é representante legal das contas bancárias das empresas SGR? Não, não sou. Não é representante legal. Da JR? Também não. Também não é representante legal? Não. E não é sócio de José Ricardo na empresa JR? Não sou sócio de José Ricardo na JR. Nunca foi? Nunca fui. Mas na Agropecuária Terra Fértil, sim? Sim, sou sócio dele desde 89. E na GES Consultoria? Na o quê? GES. Não. JES. Não. Consultoria? Não, não sou. O senhor não é sócio? Não, não sou sócio. O senhor poderia me dizer onde que funcionava a Agropecuária Terra Fértil? Sim, funcionava... Ou funciona? Ela funciona na fazenda, né? Na fazenda. Eu tenho
uma sala junto ao escritório do meu irmão só de apoio para receber documentação, deixar documentos, receber correspondências. E o senhor saberia o endereço? Hoje ela está funcionando lá na QI 26. QI 26, Chácara 11, Casa 2. O senhor sabe se funciona outras empresas lá? Só funciona a JR Silva. E Funciona qual? a JR Silva. A JR Silva. Isso. E a SGR funciona lá também? Eu não sei se a SGR funciona lá, eu não sei sobre a SGR. A JS funciona lá também? JS também não sei. A ABC Consultoria? Não, também não. Não sei. O senhor não conhece? Não conheço. E não sabe se funciona lá? Não. Todas funcionam no mesmo lugar? Sim, mas eu não sei. Pois é, prefeito, estou lhe informando. Tá certo. O senhor recebeu ou recebia alguma vez algum pagamento do seu irmão José Ricardo? Pagamento? Algum recurso? Sim. Às vezes sim. Eu para fazer recurso a ele, ele a mim. Relativos a? A empréstimo. Emprestava? Sim, Era só para isso? só para isso. E da JR? O senhor recebia recurso? Da JR talvez tenha recebido também como empréstimo. E da SGR? Também. Empréstimo. Sim. O senhor poderia falar um pouco sobre isso, que não está muito claro? Como eu disse, a nossa empresa Agropecuária Terra Fértil é uma empresa familiar. E quando havia necessidade de algum recurso, eu pedia ao meu irmão, se ele tivesse, ele me emprestava. Da mesma forma, eu fazia a ele também. O senhor emprestava dinheiro para ele? Se houvesse necessidade e eu tivesse para poder emprestar. Então, quer dizer... Bom, Nós somos irmãos. Sim, os senhores são irmãos, mas o senhor mesmo acaba de dizer que pouco os recursos transitavam na empresa e eram mais na sua conta. Sim. E na conta de quem mais? Existem contas no Banco do Brasil de Lusiânia e no Sicredi, que é uma cooperativa de crédito de Lusiânia, do meu irmão, da minha irmã e minha, que eu que movimento, porque são recursos relativos à agropecuária, à atividade agropecuária. Então, o senhor eu sou movimenta procurador, dinheiro, mas quem lhe emprestava dinheiro era o seu irmão? Eventualmente. E de onde que vinham os proventos do seu irmão? Para que ele tinha tanto dinheiro assim para lhe emprestar? Muito dinheiro? Ele tinha dinheiro para me emprestar e eu emprestava a ele. Sim, mas e os proventos deles vinham da onde? Eu não sei, deve ser do trabalho dele. Do trabalho dele? Sim, da empresa dele. Quais empresas? Da SGR, JR Silva. SGR, JR Silva. Sim. Me permite, senadora? Pois não. Me permite, senhor Flávio, só fazer aqui um comunicado. Acabo de receber aqui agora, em primeira mão, a Polícia Federal, em conjunto com a Corregedoria do Ministério Público, Ministério da Fazenda e Receita Federal, cumpriu hoje 3 novas buscas no âmbito da Operação Zelotes. O objetivo é arrecadar documentos contábeis de algumas empresas investigadas para auxiliar às análises e perícias do interesse da investigação que apura denúncias de manipulação em julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF. Estão sendo cumpridos 9 mandados, de busca e apreensão em escritórios de contabilidade, sendo 5 em Brasília, 1 em São Paulo e 3 em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Também foi solicitada a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático de todo o material apreendido. Com essas medidas, os investigadores esperam ter acesso a materiais que possam reforçar as provas sobre o envolvimento de 12 empresas e 11 pessoas físicas no esquema fraudulento que vinha causando potenciais lesões aos cofres públicos. Senadora, relatora, eu só queria fazer esse comunicado de primeira mão. Muito obrigado, pode continuar, por favor. Acho que é uma informação importante, visto que fica claro que esse é um tema que
precisa ter a investigação aprofundada, né? E eu acho que faltou um outro comunicado, presidente, que no dia de ontem o senador Pimentel concluiu a coleta das assinaturas para que a nossa CPI prossiga, não é? Então, faltando somente ler o requerimento no plenário do Senado para que a gente possa prosseguir nos trabalhos. Mas o senhor Flávio, o senhor recebeu nos anos de 2012 depósitos em valores em espécie. O senhor teve na sua conta depósitos em valores de espécies ou cheques. O que significa esses depósitos em espécie? A atividade comercial que o senhor desenvolve, as transações, elas costumam ser pagas em espécie ou são transferências bancárias? São o quê? São transferências bancárias, podem ser pagas em espécie, depósito... No ano de 2011, por exemplo, foram 2 depósitos cuja somatória ultrapassam ao R$500 mil. O senhor se recorda a que se refere isso, em 2011? Pode acontecer o seguinte, senadora. Eu preciso fazer uma transferência de uma conta do José Ricardo, da Ivanice, essas contas com as quais eu falei, que são do movimento da agropecuária. A transferência no valor muito alto. Então, eu vou ao banco, já aconteceu várias vezes, eu sacar o dinheiro imediatamente, mas não tirar o dinheiro e fazer o depósito na minha conta. E vice-versa. Isso para cumprir até algum pagamento de empréstimo que é feito junto ao Banco do Brasil. Isso é uma transferência de uma conta para outra, mas que foi feita no caixa. Mas eu lhe perguntei sobre o ano de 2011, valores, são 2 depósitos que somam mais de R$500 mil. Sim. Na conta que o senhor mantém conjunta o senhor, sua irmã e o seu irmão José Ricardo. O senhor lembra a que refere esse depósito? 2011, não. Não é que eu não me lembro, eu teria que verificá-los, né? O senhor não acha que, mesmo uma pessoa sendo empresário, movimentando recursos significativos, vai ser uma quantia muito alta? É uma quantia muito alta, mas... E 2011 não está tão distante assim. Sim, mas a nossa empresa, como eu disse, trabalha com produtos agrícolas. Os depósitos são vultuosos. 1.000 sacas de café hoje corresponde a R$500 mil. Nós estamos produzindo 12 mil sacas de café esse ano. Então, os valores são vultosos mesmo. Então, é comum esses depósitos elevados? Sem dúvida. O senhor recebe alguma parte do trabalho que o seu irmão e a sua irmã desenvolvem nessas empresas de consultoria? O senhor tem alguma parcela o senhor recebe alguma parte desses rendimentos? Não recebo nenhum rendimento desse trabalho dos meus irmãos. E o senhor tem conhecimento ou sabe dizer mais ou menos quanto eles arrecadam em recursos? Eu não sei, eu não faço parte da Mas empresa eles deles. emprestam dinheiro para o senhor ou o senhor empresta dinheiro para eles? Eu acho que é igual. Igual. E isso quando ele empréstimo? empresta, depois eu devolvo. Quando ele empresta, devolve. O senhor tem uma conta no Banco Bradesco? Tem uma conta no Banco Bradesco. O senhor recebeu valores assim próximos a R$1 milhão da SGR? Eu recebi na conta do Bradesco da SGR? Exato. Pode ter sido, dependendo do tempo, pode ter sido empréstimo do meu irmão. Não sei. Empréstimo? Da SGR? Sim, pode ser. O senhor não lembra? Não é que eu não me lembre. Eu tenho que verificar, senadora. Também o senhor efetuou mais de 90 transações a crédito para o seu irmão José Ricardo, ou com o seu irmão José Ricardo, que somam quase R$3 milhões e, posteriormente, débito também próximo a esse valor. Isso se refere à atividade da SGR ou a atividades da outra empresa que o senhor... Não, isso se refere a atividades da agropecuária. Porque para a gente fica difícil, o senhor foi chamado aqui para prestar esclarecimentos de qual exatamente é a relação.
Sim. dessas empresas, que são empresas familiares, com as outras atividades relativas ao CARF. Certo. Que para nós não fica muito claro, porque os valores movimentados são muito grandes. Aí o senhor vem conosco e diz que é empréstimo. Então, quer dizer, um dia o senhor empresta para o seu irmão, outro dia o seu irmão empresta para o senhor. A gente quer entender como é que funciona esse mecanismo. Problema. E outra coisa, se for a conta do meu irmão e da minha irmã lá do Banco do Brasil de Lusiânia, são transações da agropecuária, que eu sou procurador da conta, que faço essas transferências entre as contas para cobrir empréstimo, pegar financiamento junto ao Banco do Brasil para a atividade da agropecuária. E como que o senhor explica que não há, nas suas declarações de imposto de renda, assim como não há também na SGR, qualquer menção de prestação de serviço, de doação ou de empréstimo nas declarações de imposto de renda? Por que isso nunca é declarado? Porque isso a gente fazia, isso estava na empresa. A gente passava empréstimo para o meu irmão me passava empréstimo de novo, devolvia. Não tinha declaração de imposto de renda. Como a senhora disse mesmo, os valores são bem próximos de débito e de crédito. Mas por que nunca eram declarados isso? Porque, veja, quando fecha o ano, tem que declarar quanto tem na conta, de onde veio. Sim. E isso nunca, essas transações nunca eram declaradas. Não eram declaradas no imposto de renda? Nunca eram declaradas. De acordo com as informações, os trabalhos de investigação feitos, não. Então pode estar errado, sim, porque a gente sempre... E, inclusive, vocês têm a quebra do sigilo, estão fazendo isso. Por isso mesmo que eu estou lhe afirmando isso. É. Por isso que eu estou lhe afirmando. E eu quero que se o senhor pudesse nos explicar o porquê disso. Eu estou aqui fazendo uma afirmativa. Sim, como eu disse para a senhora, montantes vultuosos de recursos. Ou empréstimo ou transferências para contas do meu irmão para cobrir algum empréstimo feito junto ao Banco do Brasil ou para cumprir algum pagamento. Certo? É isso. Se não é na declaração, porque o montante que foi o montante que veio. Fala quanto que é o empréstimo para lavoura de café. Explica aí, pode. O empréstimo para uma lavoura de café é em torno de R$1 milhão a nossa lavoura. 1 milhão da parte do meu irmão e 1 milhão da minha parte. São 80 hectares do meu irmão e 80 hectares meu. Seu irmão tem quantas empresas? Bom, eu não sei quantas empresas. Sei que ele é meu sócio na Agropecuária Terra Fértil. O senhor não sabe quantas empresas Todas as empresas que ele tem, não. Mas e os recursos que ele empresta para a sua empresa, vêm de quais empresas? Eu não sei. O recurso que ele me empresta, quando eu peço para ele. Não, mas aí sai da conta de uma empresa para a sua, o senhor não sabe. Ou da JRC, e aí o senhor disse que declara no imposto de renda, o senhor não sabe nem de onde vem o dinheiro. Então, como é que o senhor faz a declaração? O senhor disse que fez. O dinheiro vem ou da SGR ou da JR Silva. Só dessas duas? Os senhores não recebem dinheiro de nenhuma outra empresa? O senhor não recebe dinheiro de nenhuma outra empresa na forma de ligada ao seu empréstimo, irmão? assim, dessa maneira como o irmão, não. E os recursos, porque ele repassa recursos para a agropecuária de atividades relativas a consultorias. E por que ele repassa, muitas vezes, deposita em dinheiro, em espécie? Em dinheiro? Em espécie, os depósitos. Da SGR? Não sei, das empresas. Pode ter sido feito um saque e depositado, como eu falei agora há pouco. Não pegou em dinheiro. Sacou e fez um depósito na minha conta. Sacou na boca do caixa. É isso. E fez o depósito. Quem é o responsável pela administração dos imóveis da família, da sua família? Administração dos imóveis, se for da propriedade da Agropecuária Terra Fértil, sou eu também, juntamente com minha mãe. Quem é o responsável? Sou eu. O senhor é o responsável? Responsável junto com a minha mãe. O senhor utiliza alguma empresa para administrar os imóveis da família? Não. Faz isso como... Não, os imóveis são referentes à Agropecuária Terra Fértil e a casa da minha mãe, que é na QI 26. Os imóveis estão todos em nome da Agropecuária Terra Fértil? Os imóveis que são da Agropecuária Terra Fértil, sim. Temos a casa da minha mãe, a Fazenda Água Limpa, em Cristalina, a Fazenda Maíra, na Cidade Ocidental, a Chácara Quinta das Flores, aqui na DF 140. São esses imóveis. O senhor conhece, e todos, então, os imóveis da família estão registrados em nome da empresa Agropecuária Terra Fértil? Sim. O senhor conhece Alexandre Paz dos Santos? Conheço. O senhor conheceu o senhor Alexandre como?
Eu conheci o Alexandre no escritório do meu irmão. Ele é sócio do seu irmão? Acredito que ele é sócio do meu irmão numa empresa. Foi sócio, não sei. Não é mais? Acho que não. Então ele trabalhava nesse endereço onde funciona a Agropecuária Terra Fértil e onde não funciona... Não nesse daqui 26, é na QI 14, QL 14. E qual era a função que o senhor Alexandre exercia nessas empresas? Eu não sei, da empresa do meu irmão ou dele mesmo, não sei. Mas o senhor não frequentava o escritório da sua empresa Terra Fértil? O escritório era um escritório que tinha uma sala para receber documentos, tinha um funcionário, recebia correspondências. Eu não ia muito no escritório. O senhor não frequentava? Não, frequentava pouco. Era o seu irmão? Meu irmão. O Zé Ricardo? Sim. Apenas ele que frequentava. Então, o senhor não sabe dizer quais as funções que o senhor Alexandre Paes desenvolvia nessas outras empresas que funcionavam no mesmo lugar da agropecuária? Sim. O senhor já foi sócio do senhor Alexandre? Fui. Foi? Fui. É sócio ainda? Não, não sou. O senhor foi sócio em quais empresas? Eu fui no IDEP. Nesse instituto? Instituto, é. Fui filiado a esse instituto. Ele também é desse instituto. E em que outra empresa o senhor foi sócio? Não, dele não. IDEP. Somente nessa? Só. E essa empresa, ela não funciona mais? Eu não sei, eu me desfiliei. Eu não sei se ela funciona. E quando o senhor estava filiado a ela, era uma empresa que... Quais eram as atividades da empresa? Olha, eu me filiei ao Instituto para levar, se tivesse oportunidade, de projetos no meio ambiente. Como eu disse, na parte de processamento de adubo orgânico para uso em lavoura, né? Mas na essa empresa chegou a funcionar? Não teve nenhum projeto. Não trouxeram nenhum Nunca cliente. Funcionou? Não teve nenhum cliente, eu não podia apresentar nenhum projeto. E o senhor não sabe se ela está ativa ainda? Não sei. Mas o senhor foi parte dela durante quanto tempo? Aproximadamente 3 anos. 3 anos, é um bom período. E a empresa movimentava recursos? Acredito que sim. Com que projetos? Não, eu não sei os projetos dessa empresa, eu sei da parte dos meus projetos, que nunca atuaram nessa empresa, porque não apareceu nenhum negócio para eu apresentar o meu projeto. Mas o senhor, como sócio da empresa, filiado da empresa, Sim. nunca teve curiosidade de saber como andava, se tinha negócios, se tinha projetos, se tinha contas, se movimentava recursos, com quem... Porque era o seu nome que estava lá também, como sócio. Filiado, mas eu estava só na parte estritamente técnica. Eu não sabia se tinha. Não, mas não era só na projetos. parte técnica, o senhor era sócio da empresa. É diferente de ser um empregado ou de ter um contrato com a empresa para desenvolver algum tipo de projeto. Ok, mas eu não sei. O senhor nunca teve nenhuma preocupação? Não. O seu irmão José Ricardo era sócio também dessa empresa? Não. Era o senhor, o Alexandre Paes e quem mais? E a filha da Alexandre, acredito. Filha? Filha, é. Só os 3? Só, acho que sim. E o senhor nunca teve a preocupação de saber quais as atividades, se recebiam recursos, se não recebia recursos? Não, eu queria apresentar meu projeto. Hugo Rodrigues Borges, o senhor conhece? Sim. Quem é Hugo Rodrigues Borges? Foi funcionário da Agropecuária Terra Fértil. Ele foi funcionário da Agropecuária Terra Fértil? Foi. E durante quanto tempo? Durante uns 5, 6 anos. E ele trabalhava onde? Ele trabalhava lá junto ao escritório, que eu tenho um escritório, uma sala de apoio já junto com meu irmão, na sala, lá na JR. Então ele atuava na sala? Sim. Nessa sala que o senhor disse que era só uma sala para receber correspondências, correspondência, exatamente. E além dele, do Hugo, quem mais trabalhava? O Hugo, ele fazia de tudo para a gente no escritório. Inclusive levava meus filhos no colégio, filhos dos meus irmãos. Era um contínuo, fazia tudo. Ele fazia tudo? Uhum. Além dele, quais outros funcionários que tinha? Tinha o Luiz Eduardo. Eram 2 funcionários só? Sim. E o Luiz Eduardo fazia o quê? Também fazia essa parte de juntar o papelado para a contabilidade, para a gente fazer os pagamentos, o dia de pagamento, a parte de pagamento de pessoal. E o senhor dialogava com eles como? Com o senhor Hugo e o senhor Luiz Eduardo? Eventualmente, quando eu ia ao escritório, por telefone. Então o senhor ia com frequência no escritório? Não, com frequência, eventualmente, quando eu ia ao escritório, eu fico na fazenda. Eu fico o tempo todo na fazenda. Eu trabalho 5 dias por semana na fazenda e venho no final de semana para ver minha família.
além dessas atividades de recolher documentos, levar seus filhos no colégio, os filhos do seu irmão, o que mais fazia o senhor Hugo? O senhor Hugo, que o cara mais Ele fazia de tudo, ele buscava, para minha mãe, buscava alimento para o meu irmão, meu irmão se alimenta por sonda, então ele fazia serviço para minha mãe também, o que a minha mãe pedia, ele fazia de tudo. Ele fazia saques, depósitos em dinheiro? Sim, eventualmente sim. Fazia? Fazia. Eventualmente? Quando eu precisava fazer pagamento de pessoal, eu fazia pagamento pessoal em dinheiro, pagamento pessoal da fazenda. E o senhor Hugo só trabalhava para a agropecuária? Ele devia trabalhava também, às vezes, para o meu irmão, quando meu irmão pedia, ele estava junto lá. Trabalhava para a agropecuária Sim. E para o seu irmão? Meu irmão trabalhava para a família. E para as outras empresas que o seu irmão era proprietário, ele trabalhava também? Se meu irmão pedisse alguma coisa para ele fazia. E ele era registrado formalmente através da agropecuária? Da agropecuária. Quem é Edson? O senhor conhece? Edson. Acho que é Pereira Rodrigues? Sim, conheço. O senhor conhece? Quem é ele? Edson foi sócio do meu pai, na SGR. Na SGR? Isso. E seu pai foi sócio depois que deixou a Receita Federal da SGR, depois seu pai saiu e ficou seu irmão. Isso. Juntamente com o seu Edson. Exato. Ele trabalhava também, o Hugo, para o senhor Edson? Eu não sei. Eu não sei se ele fazia algum serviço para o Edson. E para o Alexandre, ele trabalhava? Também não sei. Estava no mesmo escritório. Tanto os senhores Se ele fosse Edson, ao banco fazer algum serviço ou algum serviço fora. O senhor recebeu alguma quantia em espécie ou em cheque, em dinheiro do senhor Edson e do senhor Alexandre? Não. Nunca recebi. Nada? Não. O senhor confirma? Sim. O senhor conhece o senhor Josimar Teles da Silva? Josimar era funcionário do Alexandre, era da parte de informática. Ele trabalhava para a agropecuária? Não. Fazia, se a gente pedisse eventualmente um serviço na parte de era assim um condomínio também, né? Era um condomínio, um escritório que funcionava várias empresas. Exatamente. Várias empresas. Mas o Josimar fazia serviços da parte de informática, algum problema no computador e tal. Então ele não mexia assim com papel de contabilidade? Não. Ele não sacava dinheiro em banco, não depositava dinheiro em banco? Não. Para a agropecuária até a festa, não. Não. Para os serviços agropecuários, não. O senhor não sabe se... O senhor recebeu alguma vez dinheiro em espécie do senhor Josimar? Não. E Gigliani, o senhor conhece? Conheço. Quem é Gigliani? Gigliani trabalhava lá no escritório do Alexandre, né? Junto lá. Mas o escritório do Alexandre, mas de qual empresa? Porque o escritório era um só, e Sim, mas eu não sei empresas. qual a empresa que ela era registrada. Eu não sei se era da JR, não sei se era do Alexandre. Eu conhecia a Gigliani. E ela prestou algum serviço também para Terra Fértil? Não. Sacou dinheiro, depositou dinheiro? Não, que eu saiba, não. Assim, por e-mail, pedido alguns serviços, por telefone, Para Terra Fértil, mensagem? não. Só para as outras empresas? Só.